Boas, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo! Aqui estamos nós a começar a nossa Masterclass, é a nossa 10ª aula e vamos falar sobre o resultado correto a tempo inteiro. Já sabem, isto são 12 temas, vão ser 12 vídeos, estamos quase a chegar ao final deste projeto. Isto foram temas escolhidos por vocês. Se algum destes temas vos agradar, over, under, 2,5, 1,5, ambas marcas, eu já falei sobre isto, vejam os vídeos anteriores. Se gostam do meu trabalho, se estão a gostar e são novos no canal, não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, é muito importante e isso permite-me chegar a bastantes pessoas. Programa de hoje, vou falar sobre o Brasileirão, Série A, o resultado correto, o que é mais típico no Brasileirão, como é que podemos estudar isto, vai ser a evolução dos últimos anos. Vou fazer um estudo das odds com o resultado correto, já vão perceber mais à frente, um estudo do resultado correto ao intervalo com o resultado a tempo inteiro. Isto é mais se calhar para uma perspectiva live. Equipas, vou estudar as equipas e ver quais são os resultados mais típicos dessas equipas e depois exemplos de aplicação de toda esta teoria, de todas estas métodos que vamos aprender. Evolução nos últimos anos, 2014-2019. O que é que eu fiz aqui? Vejam, eu tenho aqui os resultados todos possíveis, eu fui até 9 golos. Eu tenho aqui 5 anos, os 5 anos anteriores, ou seja, desde 2014 a 2018 e a época presente 2019. Depois tenho uma média deste valor do resultado correto para os últimos 5 anos, antes desta época presente. Depois tenho aqui uma diferença entre a época presente e a média dos últimos 5 anos. Algumas tendências para gols, isto muito, já falei no vídeo anterior, por causa das jornadas iniciais houve muitos gols. Tem existido um pouco menos de empates para já, mas também isto ainda não acabou, não é? Não se esqueçam que a época vai aqui na 7ª jornada. Outra coisa interessante, vejam, é aqui, as equipas da casa estão a ganhar mais para já. À custa de quê? Dos empates, que têm ocorrido menos empates. Mas estes valores têm estado a normalizar, não é? Como já disse também no vídeo anterior. Está aqui, em termos de overs, tem existido mais over 2,5. Estamos aqui com 46,4, comparativamente à média anterior 41,2, que é o que eu digo, é uma liga under, não é? Normalmente os resultados mais prováveis são under. As tendências, no entanto, acho que devem continuar, nada mudou, não é? O que é que eu digo isto? O que é que as coisas vão de ser diferentes no ano 2019? Houve grandes alterações no Campeonato Brasileiro? Que eu saiba não é? Ou seja, o que se verifica nos anos anteriores, em princípio, deve-se verificar este ano. Durante 5 anos foi uma liga under, porque é que este ano não há de ser uma liga under também, não é? Pronto, estas tendências mantêm-se, a meu ver. Por isso, se vocês gostam de golos, a Liga Brasileira poderá não ser a liga ideal para golos, não é? Claro que isto depende do ponto de vista. Pode ser interessante golos se tiverem à procura de valor, não é? Porque é uma liga em que os golos vão pagar bem, porque é uma liga under. O que é que eu fiz agora? Isto é tipo um método de mercado, fiz do perspectiva da casa. Primeira coisa, odds de fecho da Pinnacle. Odds de fecho são aquelas odds imediatamente antes do jogo começar. E usei da Pinnacle porquê? Porque a Pinnacle é uma casa de referência, o modelo de negócio deles é ganhar dinheiro, mas trabalham em volume. Eles querem apostadores que utilizem bastante dinheiro, não é? Ao contrário de casas recreativas de tipo a 365, não é esse o modelo, não é? Toda a gente sabe que a Pinnacle é uma casa que sabe estimar odds muito bem. Fiz isto em intervalos de odds, neste caso vocês veem isto mais disperso, mas tem entre 1,01 e 1,57 considerei fortes favoritos, entre 1,57 e 2,07 médios favoritos, fracos favoritos, jogos equilibrados, é odds para aí entre 2,50 e 3, e underdogs quando a odd da equipa da casa está acima de 3. Pronto, isto é a perspectiva de casa, não é? Vejam que isto evidencia um pouco o fator casa. Há muitos jogos com odds abaixo de 2. A maior parte dos jogos concentra-se aqui nesta zona, não é? Sei lá, entre 2,27 e se calhar 1,47, 1,37. Ou seja, existe sempre algo bastante favoritismo para as equipas da casa. Se eu pegar aqui nos fortes favoritos, qual é o resultado mais provável? O 2-0, não é? Se é uma equipa forte e sendo um campeonato under, é normal que o 2-0 seja dos resultados mais prováveis. As odds de 2-0 são, em termos de porcentagem, houve mais jogos com 2-0 do que, por exemplo, 1-0. Apesar de serem também resultados bastante comuns para uma liga under, não é? Também podíamos chegar aqui e dizer, se calhar o 2-1 pode ser um resultado interessante também para os fortes favoritos, até porque podem marcar 2-0 ou então são apanhados de surpresa e depois dão a volta. Enfim, N razões, não é? Vejam os resultados a partir de 4 golos e 5 golos, já não são tão prováveis. Talvez nos jogos onde há mais fortes favoritos, tipo
aqui uns 3-1, também há aqui alguns empates engraçados, 4-0, tipo por causa dos jogos recentes também. Isto engloba os 5 anos mais a época presente. Isto é só uma visão macro de tudo. Se pegarmos nos médios favoritos, se calhar o resultado mais provável, aí já vem, não é? Uma tendência mais para o 1-0, né? Os resultados no 0 são mais frequentes que os 2-0. Quando falamos de fracos favoritos, ou seja, odds 2, entre 2 e 2,50 mais ou menos, já um 1-0 é um resultado também bastante provável, mas já temos de ter cuidado com os 1-1, não é? Já começamos a entrar numa tendência, se calhar, onde podem ocorrer bastantes empates. E vejam também que os 2-1 e uns 2 também são interessantes. Como são equipas, se calhar não existe uma grande diferença entre elas e ambas têm alguma qualidade, se calhar ofensiva, então os 2-1 e uns 2 também pode ser um resultado interessante. Jogos equilibrados, isto já falei também muitas vezes, não é? Já começamos a ver os empates a aparecer, vejam os 0-0 também, mesmo os fracos favoritos também têm aqui algumas zonas de 0-0, enfim, cuidado com os jogos equilibrados. Estes jogos idealmente é interessante ver o primeiro gol e depois numa perspectiva live entrar num segundo, porque existe uma boa probabilidade de conseguirem empatar. Jogos de underdogs, pronto, o resultado mais provável tipicamente no Brasil é perderem por 1-0, não é? Claro que depois também podem empatar, podem também perder por 2-1, enfim, isto está em termos de percentagem, em termos das gamas de odds. Outra coisa que eu podia ter feito aqui falei em termos de percentagem, não é? Podemos passar estas percentagens para odds, ou seja, se eu fizer 1 a dividir pela odd, vezes 100%, tinha uma tabela com uma odd de referência em função das odds de fecho e o resultado correto. Pode ser interessante. Eu no Excel tinha, só não pus aqui porque ia ser mais do mesmo, não é? Mas é só passar estas percentagens para odds. Como é uma liga under, como eu estava a dizer, então o resultado correto tem que ser aqueles resultados de under 2,5, ou seja, se calhar 0-0, 1-0, 0-1, 2-0, 1-1. O 0-2 não é tão frequente e depois talvez o 2-1, 1-2, se quisermos pensar em 3 golos. Acima destes valores poderá não faz muito sentido, a não ser que seja um forte favorito, talvez para uns 3-1, algo do género, né? É muito mais provável o tipo de resultado do que propriamente um 5-0 ou um 4-1. As pessoas podem ir atrás destes resultados, mas não estão a seguir a parte mais estatística, porque os resultados mais prováveis são sempre estes que estão na gama abaixo de 3 golos. O que é que eu fiz aqui? É o mesmo método, mas só que agora condensei, não é? Vocês já viram isto, não é? Fiz a média de cada gama e assim que se calhar percebem mais facilmente qual é o resultado correto, tendo em conta as odds de mercado. Vejam, os fortes 1-0, 2-0, vejam os médios 1-0, depois talvez aqui 2-0, 1-1, também aparece aqui com uma porcentagem engraçada. Fracos 1-0, 0-0 cuidado, 1-1, também já começa a saber aqui mais os empates. Os equilibrados 1-0, 0-0 cuidado, 1-1 normal. Os underdogs a perderem por 1-0 e também ainda há bastantes 1-1s. Isto era aquilo que eu estava a fazer, não fiz na tabela anterior, mas queria-vos mostrar, não é? Isto pode ser interessante para projetarem as odds justas para o resultado correto. Se tiverem estas percentagens, faz o inverso da percentagem e tem as odds consoante o tipo de jogo e para o resultado correto que pretendem. Aconselho não apostarem no resultado correto, não é? Em casas de apostas, porque nas casas de apostas em si estes mercados têm muita margem, então as odds vai ser difícil encontrarem odds com valor. Se estiverem a falar na Betfair, não é? Aí já é diferente. Isto é uma tabela que eu gosto muito de fazer, é tentar perceber o jogo, quando um determinado jogo acaba com um resultado ao intervalo, o que é que acontece depois no segundo tempo. Cuidado com os 0-0 HT, veja, quando o jogo, isto lê-se da esquerda e depois para cima, né? Quando o jogo acaba 0-0, quantos jogos é que depois ficou 0-0, 1-0, 0-1, 2-0, 1-1, 0-2, estão aqui, vejam que os 0-0 ao intervalo têm uma grande tendência depois para acabarem 0-0. Claro que depois há os outros resultados, não é? Há um 0, que é o que aparece aqui com mais jogos, existe o 0-1, 2-0. Quando começamos a pensar em 2 golos na segunda parte, já começa a ser mais puxada. Se pensarmos em 3 golos, eles acontecem, mas é mais raro, não é? Resumidamente aqui, o que é que eu vos quero passar? Novamente a ideia que os resultados típicos é o 0-0, 1-0, 0-1, 2-0, 1-1 e 2-1. Sim, em termos de tempo inteiro. Vocês podem ver aqui, o 0-0 tem 172 jogos, não é? 318 jogos é o resultado mais típico no Brasil, 1-0 nestes últimos 5 anos, mais a época presente. Depois tem aqui o 0-1, 2-0, 1-1 e depois aqui o 2-1 também aparece aqui com uma percentagem engraçada. Pode haver uma oportunidade de Dutching
né? Apostar a favor de vários resultados. Mas isso só vos aconselho na Betfair, não é? Porque na casa de apostas não faz sentido, as margens são muito elevadas. Uma maneira que eu gosto de ver, em vez de verem em termos de quantidade, é ver em termos de percentagem. Então é passar aquelas quantidades para percentagem. Vocês quando veem 0-0, disserem 9% dos jogos acaba 0-0, quando estão 0-0 ao intervalo, vocês já sabem que se calhar mais ou menos um em cada 10 jogos vai acabar 0-0, se tiver 0-0 ao intervalo. Fiz aqui uma tabela com as equipas da casa e vi qual foi o resultado mais provável destas equipas ao longo destes anos. Vejam, há aqui equipas que têm uma amostra muito pequena, por isso cuidado. Já as outras equipas que já andam um tempinho na primeira divisão podem ser valores interessantes para ter como referência, tipo, vejam aqui, sei lá, o Grêmio Internacional, grandes percentagens de 1-0, vejam o Vasco da Gama, grandes percentagens de 1-1 ao longo destes anos. Pronto, há aqui coisas engraçadas e isto é numa perspectiva quando jogam em casa, não é? Uma ideia que eu podia ter feito, e pus aqui uma nota, é que realmente vocês podiam ter feito uma espécie de ponderação. Eu aqui não fiz, podia fazer 50% do ano presente, 30% do ano passado e 20% de há 2 anos. Fiz a mesma tabela para os visitantes, quando estas equipas jogam fora de casa, qual é o resultado mais provável, ou que ocorreu mais vezes quando jogam fora de casa. Temos aqui, por exemplo, o Botafogo, quando joga fora de casa, normalmente perde por 1-0, tem sido muito típico. Poderia depois fazer uma espécie de combinação, ou seja, via a equipa da casa com a equipa visitante, via quanto é que dava a combinação de um com o outro, podia calcular uma espécie de uma média para ter uma percentagem para o resultado correto. Não o fiz aqui, fiz as duas tabelas em separado, mas é algo que vocês podem explorar novamente. Vamos então fazer um exemplo de aplicação daquelas tabelas todas, né? Acho que vai ser interessante para vocês. Primeiro que tudo, eu peguei na jornada 8 e eu fui buscar odds. Ponto muito importante, eu fui buscar odds, mas são as odds médias de mercado. Eu não estou a usar as odds de fecho porque ainda não as sei, né? Como é óbvio. Então estou a fazer aqui uma grande aproximação porque eu vou utilizar as odds médias e vou comparar com aquelas tabelas onde eu tenho as odds de fecho da Pinnacle, o que poderá não ser o mais correto, mas é um exercício e queria chamar a atenção para isto. Estas são as odds, tendo as odds a gente sabe que tipo de confronto é, não é? Utilizando as nossas tabelas de fortes, médios e fracos, estes são os resultados. Pelo método de mercado, ou seja, aquele método sem ser com as odds todas condensadas, onde tinha vários intervalos de odds, estes foram os resultados que eu obtive. Por exemplo, para o Palmeiras Paranaense, deu-me 2-0, 17%, ou seja, estou a dizer que 17 jogos em 100 é provável que o Palmeiras ganhe por 2-0. Vejam, mas é só 17%. Não é? Eu não estou a dizer que vai dar 2-0. Eu estou a dizer que o mais provável será o Palmeiras ganhar por 2-0. E a odd correspondente a 17% é 5,88. Estão a ver a ideia, não é? Depois fiz a mesma coisa para os outros jogos. Como eu não utilizei as odds das equipas, eu utilizei mais um mercado para me dar informação, então pude aplicar ao Ceará, Fortaleza e ao CSA. Se eu tivesse aplicado as odds das equipas, aquelas das últimas tabelas que eu fiz, se calhar já não podia aplicar porque a amostra é muito pequena. Vejam, é um jogo equilibrado. E qual foi o resultado mais provável? É curioso que nesta gama de odds, que me deu mais provável, e nas nossas tabelas dava o 0-1, ou seja, era a equipa visitante ganhar por um golo. Será que o Bahia vai ganhar ao Ceará? Não sei. Mas dava-me 18,2 naquelas tabelas e a odd era 5,49. Fluminense-Flamengo. O Flamengo é favorito, é um médio favorito, não é? O resultado mais provável dava-me 24,2%, 0,1 e equivale a uma 4,3. Vejam que estas percentagens que eu estou a utilizar aqui é a percentagem dos últimos 5 anos mais o ano presente, ou seja, engloba uma amostra grande de jogos. E também não se esqueçam que não há nada que me mostre que o campeonato brasileiro tenha mudado radicalmente, por isso se as tendências se verificam há 5 anos, é provável que tendências também se verifiquem neste ano presente. Vamos ver, apesar que este ano começou com uma tendência grande de golos. Eu estar a dizer que o Flamengo ganha por 1-0 mais ou menos 25% das vezes, estou a dizer que se realizasse 100 jogos, 25 deles seriam ganhos por 1-0 pelo Flamengo. Agora, eles podem ganhar por 2, podem até perder, percebem? Isto não é uma ciência exática, isto é probabilidade, estou a assumir uma probabilidade para dar jogo. Então a ver a história do método de mercado, não é? É só seguir esta. Curiosamente o CSA o Botafogo, naquele intervalo de odds, eu tinha dois resultados bastante prováveis, com 17%, estava uma odd equivalente a 5,88. Agora, o que é que eu fiz? Fui ver o nosso método, mas condensado, aquela que tinha a forma resumida e que utilizava as médias. E vamos ver aqui
algumas coisas engraçadas. No Palmeiras deu o mesmo resultado, no método condensado, como era um forte favorito, o resultado mais provável era 20%, tudo bem. E eu aqui já podia fazer uma espécie de média, como tinha 2 metros, fiz uma média da odd e dava-me 5,44. Vejam agora, por exemplo, o Ceará para o Bahia. No método dava-me 0,1, mas no método condensado, onde resumia tudo ao tipo de jogo, não é? Já dava 1,0. Ou seja, aqui tinha alguma incerteza qual seria o resultado. Não, por isso é que eu pus estes pontos de interrogação. Mas o Flamengo, novamente, 0,1, 0,1. Vejam que na condensada a percentagem é mais baixa, por isso a média aqui subiu um bocadinho. Depois tenho vários pontos de interrogação, por exemplo, o Grêmio dava-me um 0 aqui, com Fortaleza, e na tabela condensada já dava 20%, 5-0. Qual deles é que será melhor? Podia ser, aqui por exemplo, podia ser daqueles casos em que podia fazer um Dutching, né, aos dois resultados. Há aqui depois o Vasco Internacional, o método mercado, aqui o Vasco estava favorito aqui ao Vasco da Gama, o que é curioso, o Internacional é sempre bastante favorito, né, mas joga fora de casa, por isso cuidado. Mas já no método condensado dava 0-1, já dava a vitória para o Internacional. Por isso, consoante o método, né, temos de ter cuidado, podemos ter coisas diferentes. Cruzeiro, enfim, vocês já perceberam a ideia. Depois só no fim é que encontrei outra vez odds em que o método mercado e o método condensado dava a mesma coisa. Tirando isto tudo, depois fui ver então as odds de mercado. Quais eram as odds que me ofereciam mais prováveis? Qual era o resultado mais provável para cada jogo, de acordo com o mercado? E o mercado dizia-me para o Palmeiras o resultado mais provável era 1-0. Vejam que 1-0 vai um pouco contra o nosso resultado de 2-0. O mercado está a achar que o Palmeiras ganha por 1-0, apesar de ser mega favorito. A probabilidade de 1-0 era maior do que a do 2-0. Aqui tinha alguma incerteza, mas diziam que o mercado tinha uma odd 6 e o resultado mais provável era 1-0. O Fluminense tinha aqui 0-1, 0-1 e o mercado estava a dar 5,22. Esta aqui, por exemplo, é uma odd engraçada, porque a odd de mercado está a dar acima da nossa odd média, ou seja, quando nos oferecem mais do que aquilo que a gente considera justo, poderá ser uma aposta de valor, não é? Já os outros resultados, eu fui ver qual era o resultado, não é? Mas não tinha termo de comparação, porque aqui tinha alguma incógnita sobre qual o resultado que deveria escolher. Enfim, já perceberam toda a mecânica, não me vou estar a repetir. Primeiro ponto, e para terminar então este exemplo de aplicação, o nosso método não está muito longe das previsões de mercado, apesar de ser algo relativamente simples. Utilizei um historial grande de odds, mas vi que as odds estão muito próximas das do mercado, não é por aí, não é? E mesmo estes métodos conseguimos encontrar se calhar apostas de valor. Se alguém estiver interessado, já tem aqui uma espécie de previsões e tem as tabelas que pode sempre consultar, não é? Novamente chama a atenção que isto não são as odds fecha, estou a usar as odds médias. Isto para ser rigoroso, se calhar devia comparar as odds pelo menos com as odds da Pinnacle, não é? Eu estou a usar as odds médias de mercado, que engloba a da Pinnacle e das outras casas todas. Mas pronto, não tinha acesso a todas elas neste momento. Podia também ter utilizado as tendências das equipas para complementar, ou seja, aquelas tabelas que eu construí com as equipas e com os resultados corretos, né? Podia ter acrescentado ainda mais um terceiro método, não é? Só que se eu acrescentasse depois estes jogos do Ceará, Fortaleza e do CSA, tinha que ter cuidado porque eles têm uma amostra pequena de jogos. Mas podia ter incluído, depois em vez de ter uma média de, sei lá, de 2 metros, tinha uma média de 3 metros. Um pouco tem a ver com aquela história das ponderações que eu falei no vídeo anterior. Malta, é tudo, espero que tenham gostado, espero que isto vos ajude, como é óbvio. Se gostaram, subscrevam no canal, façam like, partilhem com os vossos amigos. Eu espero realmente que isto vos esteja a ajudar. Eu espero que o Brasileirão esteja-vos a trazer greens. Eu tenho feito mais isto porque é um horário pós-laboral. Há muitos portugueses e há muitos brasileiros que fazem este campeonato, por isso achei interessante então focar-me um bocadinho mais neles. E pronto, alguma dúvida entre em contato comigo e até à próxima Masterclass. Fiquem bem, tchauzão, um grande abraço.